negros enquanto seres humanos, deixando-os à margem da sociedade, sem direitos básicos como educação e moradia. Isto caracteriza a lei como uma falsa abolição e hoje, certamente, também temos a falsa abolição, ou melhor, inclusão, chamada PNESP, Programa de Inclusão com Mérito no Ensino Superior Paulista. Não é de hoje que as universidades cumprem um papel importante nesse espaço de legitimação do racismo. Afinal, não foram das ruas que surgiram as teorias racistas, ou melhor, o racismo científico do século XIX. Então, para além de refletir sobre a sociedade, as universidades cumprem um papel de legitimar ou estabelecer certos paradigmas. E não é por acaso que os movimentos negros têm como pauta de reivindicação a transformação na educação. E como consequência, uma atenção muito grande para a política de ações afirmativas, que são medidas pontuais e alternativas que visam eliminar as desigualdades étnico-raciais e sociais existentes na sociedade brasileira, tais como a Lei 10.639, que torna obrigatório o ensino de História da África e Cultura Afro-Brasileira, em conjunto com a Lei 11.645, que acrescenta na primeira lei citada o ensino de História e Cultura Indígena. Outro tipo de ação afirmativa são as chamadas cotas étnico-raciais, que são reservas de vaga para alunos negros e indígenas nas universidades públicas. Essa política tornou-se constitucional no ano de 2012, fazendo com que as universidades se organizassem a fim de atender essa política. Eis que, nesse cenário, surge como iniciativa das estaduais paulistas a falsa inclusão, o PNESP. A Casa Grande, vulgo estaduais paulistas, resolveu incluir ao seu velho e tradicional modo, pela porta dos fundos, com a criação de um college que obriga os estudantes cotistas a passarem por um curso de 2 anos à distância, antes de adentrarem nas universidades, segregando os estudantes do espaço de socialização das universidades. Outro ponto é que os cotistas estarão realizando os mesmos papéis que a sua ancestralidade realizou no período colonial, a de mão de obra. Enquanto os filhos dos senhores têm direito a viajar para o exterior, subsidiado com bolsas como o programa Ciência Sem Fronteira, os negros indígenas são ofendidos com esse programa segregador e racista, que recaptura a mentalidade colonialista de que negros e indígenas são inferiores e menos inteligentes, porém aptos para trabalhar. Dizer que negros e indígenas necessitam de um reforço é só confirmar a visão racista que a elite brasileira e principalmente a paulista tem. Mas não são apenas os negros e indígenas afetados por esse projeto. Os brancos pobres, estudantes de escola pública que cresceram na educação PSDBista vão ter que pagar pela precariedade do ensino ocasionada por este mesmo governo. Enfim, 125 anos se passaram da abolição da escravidão e o que temos são novos grilhões disfarçados de políticas inclusivas que escondem o medo que a elite paulista tem de abrir as portas para quem a sustenta, o povo. E assim como a Lei Áurea foi uma forma que as elites brasileiras acharam de excluir os negros da sociedade brasileira, o PNESP exclui o povo daquilo que é dele por direito, a educação. Eu, mulher negra e pobre, sou a favor de uma política de cotas proporcionais e que atenda de fato às demandas que os movimentos negros reivindicam. A de retirar os negros da posição de objeto, tornando-os sujeitos do conhecimento e de sua história. Finalizo com um poema. A 13 de maio fica decretado luto oficial da comunidade negra e serão vistos com maus olhos aqueles que comemoram festivamente esse 13 inútil. E fica um lembrete: liberdade se toma, não se recebe. Dignidade se adquire, não se concede. Agora eu passo a fala para a Adriana. Boa tarde a todas e a todos. Minha fala aqui tem como objetivo discutir o PNESP, né? Só para contextualizar, em abril de 2012, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade das cotas, tanto raciais como sociais, para o acesso à universidade.
como a gente sabe, este debate vem ganhando força e visibilidade na sociedade brasileira. No fim de 2012, o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, auxiliado pelos reitores das 3 universidades públicas estaduais, USP, Unicamp e Unesp, anunciou ao PIMESP que prevê um investimento de 27 milhões em 2014 e deve atingir 94 milhões até 2021. O que é esse programa, né? A companheira aqui já falou um pouco, mas o Programa de Inclusão por Mérito submete os estudantes da escola pública a um curso preparatório semipresencial chamado College, após o qual pode ter acesso ao ensino público superior. Os alunos realizariam o College no Instituto Comunitário de Ensino Superior, um curso à distância que os alunos cotistas teriam que fazer e ter um desempenho igual ou superior a 70% antes de entrar nas universidades estaduais. Ou seja, mesmo fazendo esse curso de 2 anos, não é garantida a entrada desse aluno na universidade. A meta do PIMESP é de que pelo menos 50% das matrículas de cada curso, de cada turno, provenha de escolas públicas e que 35% seja de pretos, pardos e indígenas. Nota-se que o PIMESP adota uma categoria utilizada pelo IBGE. Essa inclusão pelo PIMESP supostamente se daria de maneira progressiva. A proposta ela foi apresentada há pouquíssimo tempo aos órgãos colegiados da universidade, com curto prazo para que estes deliberassem sobre o tema, o que significa que não houve nenhuma discussão, que não houve reflexão sobre essa questão. Com os institutos comunitários de ensino superior, o próprio governo, o senhor Geraldo Alckmin, ele admite a falência do ensino médio brasileiro, paulista, né? E também ele fere, né, com o PIMESP, o artigo 254 da Constituição Estadual, que relaciona a autonomia da universidade, a necessária democratização do ensino e a responsabilidade pública da instituição de democratizar esse ensino. E uma coisa curiosa, né, não sei se vocês sabem, mas um dos idealizadores do PIMESP é o Carlos Vogt. Carlos Vogt, ele é assessor do governador Geraldo Alckmin e ele é coordenador da Univesp, que é a Universidade Virtual Paulista. Então, pensamos aí, né, vamos pensar, é uma possível relação desse college, que é um curso de formação à distância, com a Univesp. Então, a gente vai ver por que, né, o PIMESP é um engodo do governo e da CRUESP. CRUESP é a Comissão de Reitores das Universidades Estaduais Paulistas, USP, Unesp e Unicamp. Para começar, esse ICs, que são os Institutos Comunitários de Educação de Ensino Superior, ele não está prometendo inclusão. O que ele está prometendo é realizar um ensino superior semiprofissionalizante, semipresencial para a formação de mão de obra. E aqui eu faço coro ao que a colega disse, que a população negra vai continuar cumprindo o mesmo papel que cumpriu durante o período de escravidão, né, que é servir de mão de obra. Ao invés de incluir, o PIMESP ele leva a mais segregação e preconceito na universidade, discriminando os estudantes do ensino público e, sobretudo, os estudantes negros e negras. O chamado college, como uma antessala nas universidades, destinado aos estudantes cotistas, que, segundo o programa, não tem mérito para acessar a universidade diretamente, demonstra exatamente esse preconceito e essa discriminação, tanto com o aluno negro, indígena, quanto o aluno pobre da escola pública. Então, percebam o caráter classista e racista do PIMESP. O ensino à distância, que vem junto com o PIMESP, que vem adotado pelo PIMESP, ele vem reforçar a precarização do ensino nas universidades
e cria aí duas castas, digamos assim, de estudante, né? O estudante pobre e o estudante que tem um acesso direto. O que o aluno vai estudar nesse curso, né? Nesse tal college, né? O nome é até engraçadinho. Ele combina, esse curso de 2 anos, ele combina um modelo de profissionalização que junta disciplinas de princípios de economia, profissionalização, inovação e empreendedorismo, liderança e trabalho em equipe, matemática financeira. Né? Quem está interessado limita o aluno somente a servir de mão de obra, né, técnica. E nem isso o PMESP garante, né? Porque é uma formação precária, uma formação à distância, né? E você não sai de lá formado em nada. Você fez um curso, um college para entrar na universidade. Para entrar, você precisa ter 70% de aprovação nas disciplinas. Se você não alcançou, meu filho, roda, né? E essa proposta do PMESP, né, um professor da USP estava dizendo isso, né, faço tributo aqui ao professor, ele fala que lembra muito uma reforma de ensino realizada durante a ditadura militar, da Lei 5692, de 1971. Nessa reforma, o ensino médio foi dividido em exatas, humanas e biológicas a partir do 2º ano, né? Em outras palavras, né, esse college é um engodo, né? Ele não vai recuperar os conteúdos, nem tampouco será uma formação de qualidade dos alunos do ponto de vista humanista da formação, e nem mesmo profissional, porque não se garante uma profissionalização. Ali, as matérias, né, administração financeira, matemática financeira, né, sinaliza uma formação na área de gestão e administração. Mas e aí, a pessoa não vai formar um técnico de nada, né? Isso seria um problema também você restringir a essa questão, né? A formação técnica. Então, esse PMESP, ele é mais uma demagogia do governo para atender uma demanda histórica do movimento negro e dos jovens pobres por cotas na universidade e também do movimento indígena, né? E oferece, assim, um ensino de segunda mão. E, possivelmente, ele vem para dar um suporte, né, àquela tão polêmica Univesp, que foi aprovada também, que foi construída, e teve um debate aqui, eu me lembro, não sei em que ano foi, mas 2008, a Univesp. Então, provavelmente, esse college à distância, pensando na relação do Carlos, esqueci o sobrenome do cabra, e Vogt, do Carlos Vogt e o governador Geraldo Alckmin, pode ser que tenha aí uma esperança que a Univesp vá ministrar esses cursos à distância. Outra coisa interessante é o college, né? É aquela coisa que o Roberto Schwartz chamou de ideias fora do lugar. O college, ele vem inspirado no College Communities dos Estados Unidos, do Canadá e do Canadá, cujo o sistema educacional é completamente diferente do nosso. O sistema universitário dos Estados Unidos funciona completamente diferente. Então, é mais uma importação, né, esdrúxula da elite brasileira para ferrar com a gente. Então, o PMESP consiste, portanto, em mais uma barreira para entrar na universidade, pois só após 2 anos de cursinho à distância, os estudantes cotistas poderão escolher, a partir de um ranking de notas, as carreiras universitárias. O PMESP não se justifica. Não tem justificativa para ter PMESP. Porque a justificativa usada pelos seus idealizadores é que o aluno de escola pública e o aluno cotista não têm condições de acompanhar o ensino na universidade. Por isso que ele precisa desse curso preparatório estudando matemática financeira, talvez ajude ele a entender teoria literária, né? Mas, enfim,
Então, não se justifica, até porque existem estudos que comprovam que os alunos cotistas, eles têm um desempenho igual ou superior aos outros alunos. O PIMESP, ele é inconstitucional, né? Porque as cotas, como a companheira aqui falou, as cotas fazem parte de uma política afirmativa que propõe a inclusão da população negra, né? Porque foi identificada a sua exclusão social. O PIMESP, no entanto, propõe separar a população negra dos demais estudantes da universidade, né? O que configura aí o que o movimento negro chama de discriminação negativa e inconstitucional. O PIMESP é ilegítimo, porque ele atropelou a proposta de cotas do movimento negro, que luta pela aprovação da lei de cota nas universidades paulistas há mais de 10 anos. O PIMESP repete o erro da Lei Federal de Cotas 12.711 de 2012, que reserva um percentual de vagas para negros e indígenas incidente sobre 50% das vagas e não sobre o total de vagas oferecidas. Então, vejamos, né, como que a coisa funciona. O PIMESP não tem transparência, não foi esclarecido como que serão contratados os professores, se os estudantes terão acesso à permanência estudantil, se ele vai ter meia passagem, se ele vai ter moradia estudantil, se ele vai ter bandejão, nem diz como que vai ser a forma de ingresso. Isso não está claro, né? Em quase 100 milhões, né, que estão aí disponíveis para o PIMESP. Então, o que o PIMESP expressa, né? O PIMESP, ele é a materialização da matriz do pensamento social brasileiro, que é baseado na teoria racial e no darwinismo social, segundo o qual os mais aptos e talentosos são aqueles que estabelecem. A classe social a qual a pessoa pertence é desconsiderada, né? O que se impõe aí é a ideia de que o pobre é pobre por merecimento. Se ele não teve mérito para fazer parte de outra classe social, ele é pobre por uma questão de mérito. Não existe desigualdade social. Na verdade, o PIMESP, ele expressa, né, aqui também a companheira fez referência a isso, ele expressa o medo, né, da elite paulista, aí, representada pelo Conselho de Reitores da Universidade de São Paulo e do governador PSDB, que é uma reação, né, o medo, a uma política tímida ainda, que necessita de muito aperfeiçoamento, né, que o movimento negro está na luta, o movimento indígena está na luta há muito tempo, de democratização do ensino superior do governo federal. Então, eles já se armaram. Vejam bem que, em abril de 2012, o Supremo Tribunal reconheceu a constitucionalidade das cotas. No final do ano, Geraldo Alckmin, juntamente com os reitores, apresentaram o PIMESP. A reação foi quase imediata. Fico por aqui, obrigada.